Olá pessoal, as pessoas que pretendem quebrar algum recorde mundial costumam se preparar cuidadosamente para isso. Elas passam anos inteiros treinando, quase sempre fazem várias tentativas e ficam muito chateadas se as coisas dão errado. Por outro lado, existem pessoas que conseguem entrar no Guinness Book por um mero acaso. É sobre essas pessoas que falaremos hoje. Vamos lá! Recorde de quantidade de times de futebol. Normalmente, os recordes no futebol são bem atléticos. Maior número de gols marcados, maior velocidade, maior quantidade de prêmios. Bem, você entendeu. Mas o Lutz Pfannenstiel conseguiu se destacar de uma maneira diferente. Basicamente, ele ficou conhecido como o cara que jogou em 27 times diferentes no mundo todo ao longo de sua carreira. Quando criança, Lutz era um jogador muito promissor e por muito tempo representou a Alemanha. Aos 19 anos, o Bayern de Munique ficou interessado nele, mas o Lutz logo percebeu que nunca se tornaria o número 1 naquele clube. E foi justamente por isso que ele preferiu jogar em times de tamanho mais modesto, trocando-os periodicamente. A propósito, além do grande número de clubes, Lutz é conhecido por jogar nos campeonatos de todas as 6 confederações continentais da FIFA. Isso também pode ser considerado um tipo de registro. O pulo mais alto do futebol. Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador talentoso capaz de fazer verdadeiros milagres em campo, mas também é um ótimo saltador. Não, sem brincadeira, você já viu o Cristiano pulando? Na internet você pode até encontrar vários vídeos que reúnem os pulos dele, afinal não são poucos. Uma vez os caras da Castrol mediram o salto do Cristiano Ronaldo depois de uma corrida e descobriram que é 7 centímetros mais alto que a média dos pulos dos jogadores de basquete da NBA. Seu salto pode alcançar 78 centímetros. Isso ocorre porque quando alcança o ponto mais alto do pulo, o CR7 dobra as pernas e isso ajuda a ficar mais longe do solo. Por muitos anos, o jogador português tem treinado, fortalecido os músculos da panturrilha, o músculo popliteo e também os músculos das costas, ombros, pescoço e abdômen. E embora ele provavelmente não estivesse tentando alcançar este resultado, ele é definitivamente capaz de dar o salto mais alto em seu esporte. A onda mais alta. É possível surfar a onda mais alta e nem perceber? Dizem que o surfista Garrett McNamara, dos Estados Unidos, estabeleceu um de seus recordes dessa maneira. Ao entrar no mar em novembro de 2011, o atleta não esperava ter tanta sorte, mas acabou surfando uma onda de 24 metros. Isso aconteceu em Portugal, perto da cidade de Nazaré, onde são registradas as ondas mais altas do mundo. Em 2013, McNamara quebrou seu próprio recorde, mas desta vez de propósito. Ele conseguiu surfar uma onda de 30 metros de altura. Cruzar a represa Hoover. Este recorde obviamente não se refere à famosa barragem, mas ao reservatório de água que ela forma. Este é um lugar perigoso, onde é proibido nadar, mas desde quando isso realmente impede as pessoas ousadas, não é mesmo? Um britânico chamado Aaron Hughes estava com uns amigos passeando em Las Vegas. Pelo que parece, eles estavam se divertindo bastante e, estando perto da barragem Hoover, o cara decidiu nadar no reservatório. Era um dia quente e ele nem pensou muito nas consequências de seu ato e simplesmente pulou na água. O Aaron ficou uma meia hora lá, atravessou o reservatório 2 vezes. Este cara teve uma sorte inacreditável. 9 das 10 turbinas estavam desligadas naquele dia e, portanto, nada aconteceu com ele. Foi assim que o Aaron se tornou a primeira pessoa no mundo que conseguiu atravessar este reservatório e permanecer vivo. Mas a polícia já estava esperando na margem quando o turista saiu da água e ele recebeu uma multa de pouco mais de $300. Pulo de um penhasco com esquis. Em 2006, Jamie Pierre estabeleceu intencionalmente o recorde mundial oficial de salto de um penhasco. O esquiador pulou do alto de um penhasco de 68 metros de altura. Pulou e ficou vivo. A primeira impressão é de que é praticamente impossível superar este resultado. Mas isso aconteceu e por acidente. O norueguês Fred Siversen calculou mal a velocidade e a trajetória da descida de uma pista enquanto esquiava. Ele acabou simplesmente caindo de uma montanha de 107 metros de altura a uma velocidade de 80 km por hora. E ele também sobreviveu. Fred ficou tão coberto de neve que ele mal podia respirar. Felizmente, os seus amigos logo chegaram para ajudar, o retiraram da neve e o levaram para o hospital. Acredite se quiser, mas o esquiador não teve um único arranhão.
O maior número de ossos quebrados. É pouquíssimo provável que algum ser humano decida estabelecer esse recorde conscientemente. Afinal, você pode acabar morrendo. No entanto, realmente existe um recorde para o maior número de ossos quebrados. Ele pertence a Evel Knievel, um dublê norte-americano. Evel ficou famoso graças aos seus saltos vertiginosos em motos. Já dá pra adivinhar como acaba essa história, não é mesmo? Pois é, quando você pula sobre fontes e canyons de rios, mais cedo ou mais tarde você vai cair e quebrar algo. Tem um rumor de que certa vez Evel ficou em coma por 29 dias, mas sua família jamais confirmou essa informação. No entanto, o dublê continuou a pular, periodicamente caindo e acabando no médico. No total, durante sua carreira, Evel sofreu 433 fraturas ósseas, o que lhe deu uma passagem para o livro dos recordes Guinness. Oficialmente, o recorde é o seguinte: o maior número de ossos quebrados em vida, porque Evel sobreviveu, apesar de todos os ferimentos. Ele morreu depois de já ter encerrado sua carreira por doenças que não estavam relacionadas às suas atividades profissionais. No entanto, após a morte do campeão, o seu filho disse a um repórter que seu pai havia quebrado só uns 40 ou 50 ossos e que o número do recorde foi exagerado. Lançamento de um tornado. Este é outro recorde que ninguém quer estabelecer. Na maioria dos casos, uma pessoa simplesmente não sobrevive a um encontro com um tornado. A poderosa corrente de ar a lançará tão longe que, ao aterrissar, a pessoa sofrerá ferimentos muito graves. No entanto, esse recordista sobreviveu. Em 2006, o americano Matt Suter, de 19 anos, foi visitar sua avó. O cara chegou à casa dela em segurança, mas em seguida o tempo começou a fechar. Geralmente, em regiões onde ocorrem furacões, os moradores constroem abrigos subterrâneos especiais. Mas a avó de Matt morava em um simples trailer. O tornado chegou até a modesta habitação, derrubou janelas, começou a jogar móveis de um lado para o outro e balançar as paredes. Foi realmente assustador, mas aquilo era só o começo. De repente, o tornado sugou Matt para fora do trailer e o levou em uma direção desconhecida. O sujeito estava vestido apenas de bermuda. O vento forte rodava a uma velocidade de mais de 240 km por hora e detritos afiados voavam ao redor. Mas esse não era o único problema. O cara foi elevado a uma grande altura, tão alto que Matt logo não conseguiu mais respirar e desmaiou. E então o tornado simplesmente soltou o jovem. O poderoso turbilhão cuspiu o corpo inconsciente a cerca de 400 metros do trailer destruído. Quando Matt voltou a si, ele percebeu que não tinha nenhum ferimento grave. Ele escapou dessa com uns meros cortes e contusões. Sobrevivente de um acidente em alta velocidade. Donald Malcolm Campbell. Este piloto britânico é considerado o dono de recordes absolutos de velocidade em terra e em água. Ele também continua sendo a única pessoa que estabeleceu recordes mundiais de velocidades em terra e água em um mesmo ano, ou seja, um cara realmente notável. E mesmo sem a intenção de estabelecer um recorde, o Campbell acabou estabelecendo um recorde. Só que este foi um pouco diferente e totalmente por acaso. O piloto constantemente comparava suas realizações com as de seu pai e tentava superá-las o tempo todo. Em 1960, o jovem Donald Campbell decidiu quebrar o recorde do pai de velocidade em terra. Ele tinha certeza de que poderia superar a velocidade de 643 km por hora, mas tudo deu errado. Quando seu carro atingiu 579 km por hora, Campbell de repente perdeu o controle. O acidente foi feio, mas o design do carro inesperadamente salvou a vida do piloto. Donald foi levado ao hospital com um traumatismo craniano e uma ruptura do tímpano. O resto de seu corpo ficou ileso. Foi assim que ele se tornou o homem que sobreviveu ao acidente em maior velocidade. Depois de fazer fisioterapia, Donald voltou às corridas. Ele faleceu exatamente como se esperava que morra um amante da velocidade, tentando estabelecer outro recorde. Recorde de velocidade de avião de passageiros. As aeronaves voam rápido, especialmente se forem militares. Mas e os aviões de passageiros? Bem, eles também têm seu próprio recorde de velocidade, mas ele foi estabelecido por acidente e quase sem a ajuda de engenheiros. Um avião da companhia aérea britânica Virgin Atlantic voava de Los Angeles para Londres quando acidentalmente superou a velocidade do som. Isso foi conseguido graças ao vento de cauda que empurrou o avião. O Boeing 787-9 Dreamliner, que sobrevoava a Pensilvânia a uma altitude de
quase 11 km, entrou em um poderoso fluxo de ar, o que acelerou o voo. Como resultado, o avião chegou a Londres 48 minutos antes do previsto. Sua velocidade usual é de aproximadamente 902 km por hora, mas com a ajuda do vento, a aeronave acelerou até 1.289 km por hora. Bem, e a velocidade do som, como vocês provavelmente sabem, é de 1.234 km por hora, ou seja, 343 metros por segundo. Recorde de Tetris. O jogo de computador chamado Tetris foi lançado no dia 6 de junho de 84. Nintendo introduces Tetris. Parece que isso aconteceu há séculos, pois agora os gamers jogam coisas completamente diferentes. No entanto, o Tetris ainda é popular. Até hoje as pessoas continuam batendo novos recordes neste jogo. Desde 2010, os Estados Unidos sediam o Campeonato Mundial de Tetris Clássico. Durante muito tempo, quase sempre o mesmo cara foi o campeão. Jonas Neuber, de Highland Park, Illinois, alcançou a vitória no torneio 7 vezes. Em um dos campeonatos, ele estabeleceu um recorde de velocidade ao atingir 300 mil pontos mais rápido que qualquer outra pessoa. O jogador conseguiu marcar os pontos em apenas 1 minuto e 57 segundos, e a princípio nem percebeu. Como assim? Bem, naquela época ele estava tentando quebrar um recorde completamente diferente, o de velocidade ao eliminar 100 linhas. Oh, what? A tentativa falhou, mas o Neuber percebeu que fez 300 mil pontos muito rapidamente. Os espectadores assistindo o jogo ao vivo esclareceram que na verdade ninguém havia marcado essa quantia de pontos em menos de 2 minutos. E só então Jonas percebeu que tinha batido um recorde, só não era o que ele tinha planejado. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.